Bom, vamos para um outro assunto que vocês se lembram que o Douglas Sampaio, ex-Fazenda, ex-Terra Prometida, ele se envolveu naquela história de que teria agredido a noiva, a namorada, naquela boate, naquela casa noturna. Depois ele foi embora e ela foi atrás pegar as coisas dela, gravou um depoimento chorando, ele jurando de pés juntos que ele não tinha nada a ver com aquilo, que a briga foi com ela, que ele ficou o tempo que ele podia ficar, defendeu até onde dava para defender, mas que a menina estava pirada, ele preferiu ir embora para casa e sair dessa turbulência toda. E ele disse que até o final, nessa história, contratou o advogado, o doutor Silvio Guerra, que é o advogado dos artistas, né, lá no Rio de Janeiro, e sai a sentença. Ele foi absolvido dessa história. Eu nunca imaginei Douglas Sampaio absolvido, a gente deixa claro para a justiça, mas eu falei, ele tem, né, uma fama que de repente ele vai ser acusado mesmo, mas pelo jeito ele estava falando a verdade, foi isso que a justiça decidiu. E tá aqui, deixa eu ver qual é o site que deu a informação, foi o Jornal Extra, acusado em junho. Nossa, saiu rápido o resultado. Rapidinho. Estranho, né? A gente está em novembro, 5 meses. Olha aqui, acusado em junho de agressão pela então namorada, a atriz Jennifer Oliveira, que interpreta a Flora de Malhação Vidas Brasileiras, Douglas Sampaio foi inocentado do caso após a polícia ouvir as testemunhas e avaliar as gravações feitas no bar, onde a atriz afirma ter sido agredida fisicamente pelo ator na noite do dia 23 de junho, segundo informou ao Extra o advogado Silvio Guerra, que representa Douglas. A Guerra ainda contou que Jennifer responderá um processo judicial por denúncia caluniosa e que a testemunha da atriz Ingrid Rodrigues Espada responderá por falso testemunho. Olha só, na época da denúncia, Jennifer registrou queixa na 16ª Delegacia da Barra da Tijuca por lesão corporal com violência doméstica e publicou um texto nas redes sociais relatando que foi agredida por ele durante uma briga causada por ciúme no bar Cocomambo, no Recreio, na zona oeste do Rio. Ela também havia divulgado imagens de hematomas no braço e no pescoço. E com a sua conduta, Jennifer Nascimento violou a norma prevista do artigo 399 do Código Penal, cometendo o delito de denunciação caluniosa contra Douglas Sampaio, diz o relatório do inquérito obtido com exclusividade pelo jornal O Extra. A casa caiu para as duas, tanto para a atriz quanto para a testemunha que ela arrumou, né? Uma denunciação caluniosa, outra falso testemunho, aí vem processo para cima. Ele avisou que ele iria processar. E que ia até o fim. Que ia até o fim nessa história. Ele avisou realmente. 9 anos. Se forem condenadas, a pena pode chegar a 9 anos de prisão. Pode chegar a 9 anos, 9 dias, olha, 9 semanas, né? 9 meses, tá na rua. A gente sabe que ele teve uma passagem pela Fazenda extremamente polêmica, né? Pelo reality. Mas em nenhum momento, engraçado, quando eu vi essa história, eu achei que ele fosse culpado mesmo. Porque eu acreditei muito mais no histerismo dessa menina. Não, as imagens da boate mostravam claras, que talvez ela tivesse interno. os hematomas por uma policial que teve que tirá-la de lá meio na marra, né? Porque ela estava tumultuando a boate toda. Ali deu uma dúvida, mas como ele tem esse temperamento que ele mostrou na Fazenda, explosivo. O casamento com a Rayane virou caso de polícia. A Rayane entrou na história, lembra? Na rede social. Defendendo a menina. Exatamente. Né? E aí estava defendendo o lado errado. Vai sobrar para a Rayane vez. também. Então, Porque agora não foi testemunha. Não, tudo ela bem, só mas deu agora ela defendeu, né? Mas ela defendeu. Ela ficou do lado dela, né? Endossou a história. Querendo ou não, ela foi Numa dessas cabe até processo. Nossa, gente, acho que vocês piraram. Não, assim, Sabe? não que ela vá responder judicialmente, nada disso. Então, Eu acho assim, nada ela disso. ficou do lado Você dela. quer processar a menina. Mas imagina só, alguém está falando, olha, eu te agredi. Sim. Aí vem uma terceira pessoa, vem o Vlad e fala assim, o Thiago também já me agrediu. Aí você fala assim, pô, analisando uma situação, o que acontece? Eu acho que se são duas pessoas e uma só está falando, eu vou ficar onde duas pessoas estão afirmando. Mas daí também é mas burrice. aí precisa entender o caso, que né? entra o trabalho da polícia, do lógico. advogado. Ela foi falar da experiência dela com ele, ela tinha o porquê falar. Ele já tinha pontos negativos na história. Aí todo mundo ficou assim em dúvida. Mas quando ele falou, em todas as aparições do Douglas, antes mesmo do Silvio Guerra assumir o caso,
eu vi, assim, uma verdade na fala dele. Eu Ele também estava vi. muito convicto do que ele estava falando. Exatamente. A história dele ia até Ele o falou, fim, eu né? vou provar, vamos lá. Aí foi lá, contratou o Silvio Guerra, resolveu a história, explicou o Pegou um assunto. circuito interno, porque ele falou, ele bateu muito nessa tecla. Eu vou pegar Ele as falou, pega e imagens mostra. do circuito Exatamente, interno. né? Aí eu A falei gente assim, sabe eu que o não Silvio sei. Guerra não brinca em serviço. Não mesmo, Ele né? não brinca. É isso aí. Então, assim, eu não acreditei em nenhum momento, sempre achei que ela realmente entrou nesse histerismo, quis muito mais aparecer em cima dessa história do que realmente tentar retalhar a imagem dele, que eu acho que também não ficou absolutamente nada retalhada, até porque agora vem a verdade, né? Agora fica feio pra ela, né? Fica queimar muito ela. feio, né? Vai queimar ela lá na muito, Globo. ainda mais, o Vai que eu ia queimar. falar, ainda mais na emissora mesmo. Bom,